mulher herda a loja de seu pai e para testar seus funcionários ela trabalha como zeladora, mas então o gerente a acusa de roubo. Era um dia frio de outono e uma leve garoa deixava os moradores da cidade melancólicos. Uma jovem de cerca de 20 anos entrou em uma das grandes joalherias da cidade. Sua aparência revelava sua origem humilde e modesta. Ela usava botas baratas, jeans velhos, um casaco surrado com um suéter cinza aparecendo por baixo e um chapéu infantil engraçado com um grande pompom na cabeça. Apesar de sua roupa, a aparência de Clara continuava encantadora. Ela era uma garota bonita, com cabelos loiros luxuosos, grandes olhos azuis expressivos e sardas fofas nas bochechas rosadas. Clara tinha traços faciais bem definidos, um corpo de modelo e um nariz ligeiramente pontudo. Ela atraía a atenção de todos os homens por causa de sua aparência memorável. Clara havia decidido se candidatar a um emprego nesta joalheria, o que não era surpreendente. Vinda de uma pequena cidade, ela estava desesperada por trabalho, então abriu a primeira porta que viu na rua e perguntou por qualquer vaga disponível. O gerente rígido da loja, Eduardo, era um homem corpulento, vestido com um terno preto formal. Ele deu à recém-chegada um olhar desdenhoso e fez algumas perguntas. Quantos anos você tem? De onde você é? Tem alguma experiência de trabalho? Apesar de Eduardo ser relativamente jovem, ele usava anéis de ouro e um grande relógio de pulso, dando a impressão de que vinha de uma família com histórico em negócios criminosos. Clara não gostou de seu futuro chefe imediatamente, no entanto, ela não tinha escolha, pois estava determinada a encontrar um emprego. Satisfeito com suas respostas, o gerente perpetuamente descontente da joalheria girou desdenhosamente seu novo livro de registro de emprego em suas mãos antes de instruir seu assistente a contratá-la como faxineira para limpar as instalações, apesar de haver uma vaga de vendedora disponível. Eduardo, como um empresário experiente, sabia que uma garota comum e desleixada como ela provavelmente assustaria os clientes com sua aparência, em vez de vender qualquer joia. Sua suposição era bem fundamentada, já que esta joalheria fazia parte de uma grande cadeia onde os clientes não só procuravam comprar prata, ouro e pedras preciosas, mas também esperavam um serviço de primeira linha. Depois de dar a Clara as instruções necessárias, Eduardo apontou para a porta de seu luxuoso escritório, mobiliado com madeira cara, e começou a examinar alguns documentos. As interações posteriores de Clara foram com a assistente do diretor, Sofia. Sofia era muito mais amigável do que Eduardo. A mulher ligeiramente rechonchuda, vestida com roupas brilhantes e um tanto estranhas para combinar com sua maquiagem, recebeu Clara calorosamente. Quando ficaram sozinhas no corredor, ela até ofereceu uma xícara de chá. Apesar de estar por volta dos 40 anos, Sofia falava com Clara como uma igual. De onde você disse que veio mesmo? Perguntou Sofia, preenchendo os detalhes no livro de registro de emprego. Não entendi direito. Vim de longe, senhora, respondeu Clara. Apenas me chame de Sofia, disse a assistente, olhando levemente desaprovadora por cima de seus óculos redondos. Vamos trabalhar juntas e você me chama de senhora? Sou apenas uma mulher comum também e também vim de longe. Tudo bem, concordou Clara facilmente, começando a se aquecer na cadeira aconchegante depois de sua caminhada fria lá fora. Só não fique doente, ok? Sofia olhou para a jovem com preocupação. Eduardo realmente detesta quando os funcionários ficam doentes, têm filhos ou tiram qualquer tipo de licença na joalheria. É simples, ou você aceita essas condições ou será demitida. Mas o pagamento é bom e sempre pontual. Bom pagamento, mesmo para uma faxineira? Sim, mesmo para uma faxineira. E a melhor parte é que você não terá nenhuma tarefa extra. Só precisa limpar sua área designada e depois pode ir para casa. A propósito, você mora longe da loja? Moro por perto, a apenas 2 ruas daqui, disse Clara, tomando um gole do chá amargo e fazendo uma careta com gosto. Oh, não minta para mim. As áreas ao redor da loja são bairros de elite. Nenhum recém-chegado à cidade grande pode se dar ao luxo de alugar lá. Eu disse isso porque não conheço bem a cidade. Moro na periferia, esclareceu Clara, colocando o chá desagradável de lado. Eduardo está nesse negócio há muito tempo? Bom,
Gosto de pessoas que fazem perguntas diretas, disse Sofia aprovadoramente. Para ser honesta, Eduardo só gerencia esta loja e outras duas nas proximidades. Temos um chefe principal, Daniel. Ele é o proprietário deste negócio de joalheria, que tem filiais em várias grandes cidades, mas ouvi dizer que ele está gravemente doente agora e há uma questão sobre quem assumirá o negócio. Há algum candidato para o cargo dele? Há uma candidata, corrigiu Sofia. Ele tem uma filha, mas ela vive no exterior há muito tempo. É mais provável que o negócio passe legalmente para ela. No entanto, Eduardo tem a melhor chance de se tornar o gerente-chefe de toda a cadeia de joalherias. A filha pode apenas receber uma parte dos lucros, ou talvez não. Com pessoas ricas, nunca se sabe. Entendo. Bom, agora você precisa pedir aos outros faxineiros para mostrar onde fica o depósito de suprimentos de limpeza e amanhã de manhã, às 7 horas, você precisa estar no trabalho pontualmente. Você terá que limpar toda a loja antes que abra para os clientes, disse Sofia confiante. Clara estava trabalhando na joalheria há algumas semanas, desempenhando diligentemente suas funções e esfregando os pisos de azulejos brancos diariamente, sabendo que o próximo cliente deixaria pegadas sujas, fazendo seu esforço parecer inútil. Alguns clientes limpavam os pés no tapete da entrada, enquanto outros entravam sem fazer isso, como se deliberadamente tentassem deixar o máximo de lama de outono nos azulejos. A pessoa que Clara mais desgostava era a noiva do dono da loja, Norma. Ela era uma jovem alta e histérica, conhecida por ganhar o primeiro lugar em um concurso de beleza local. Por causa disso, insistia em ser chamada de Norma e exigia ser tratada como gerente. A equipe a chamava de segunda chefe. Norma nunca limpava seus sapatos no tapete e parecia deliberadamente encontrar lama lá fora para criar mais trabalho para os funcionários técnicos, como chamava os trabalhadores da limpeza. Como Sofia havia mencionado durante a contratação de Clara, todos na loja cumpriam as condições do diretor. Vendedores e seguranças tentavam agradar Norma, na esperança de que ela pedisse ao noivo para fazer-lhes um favor. Apesar de sua riqueza, Norma se vestia de forma muito sem gosto, incapaz de compor um look elegante. No entanto, a loira marcante mudava constantemente seus anéis e colares, aparentemente para ostentar sua riqueza para a equipe. Clara encontrou Norma pela primeira vez no corredor enquanto limpava. "Você é a nova faxineira?", perguntou Norma, enrugando o nariz, claramente se sentindo superior e agindo como se fosse dona do lugar. "Sim, sou eu", disse Clara baixinho. "Bom dia, Norma. Prazer em conhecê-la. Vamos deixar de falar sobre conhecer uma outra por enquanto, mas é bom que você me trate com respeito. Isso é o certo a fazer. Você está aqui por muito tempo ou só por um tempo?" "Estou aqui por muito tempo", sussurrou Clara, sentindo o rubor ou a palidez tomar conta de seu rosto. "Eu realmente gosto de trabalhar aqui. Claro, todos adoram trabalhar por um salário tão alto em um lugar tão elegante." "Ah, vejo que você, Norma, já conheceu nossa nova funcionária Clara", disse Eduardo, o diretor, enquanto saía da escada que levava ao segundo andar. "Não seja muito dura com ela está realmente dando o seu melhor aqui." "Eu sei tudo sobre essas garotas trabalhadoras", disse Norma com desagrado. "Provavelmente já tem um filho e talvez até seja divorciada." "Não, eu não tenho filhos nem marido." "É melhor não brincar com esta garota", disse Eduardo, tentando ser um cavalheiro educado enquanto colocava o braço em volta da cintura da noiva. "Você sabe o sobrenome dela?" "Qual é?" "É o mesmo que o do nosso chefe, e o Eduardo." "Acho que é só uma coincidência." "Mas ele morreu", disse Norma. "Não fale sobre isso", sussurrou Eduardo, apertando a cintura dela. "Não há necessidade de contar isso a todos." Naquele dia, Clara sentiu muito estresse ao conhecer Norma. Durante todo o seu turno, ela saiu várias vezes e, à noite, sentiu-se doente. Naquela noite, ela desenvolveu febre alta e calafrios. Em seu estado, ela não percebeu quando desligou o alarme de manhã, fazendo com que chegasse atrasada ao trabalho pela primeira vez. No entanto, entrar despercebida em seu pequeno depósito não era possível. Algo desagradável havia acontecido na joalheria.
Toda a equipe estava reunida no salão principal e, no centro da pequena multidão, aproveitando a ausência precoce de clientes, estava Norma, falando alto: acredito que nenhum de vocês poderia ter pegado o dinheiro do caixa, mas nossa nova faxineira ainda não foi verificada por mim, e pela aparência dela, alguém teve uma boa noite com o dinheiro que não era seu ontem à noite. Por que você está dizendo isso? Oh, meu Deus, sussurrou Clara. Eu só fiquei doente e não ouvi o alarme. Peço desculpas, mas apenas por estar atrasada. Tudo bem, vamos resolver isso, disse a segunda chefe da loja com severidade. Eduardo estava por perto, encostado tristemente no balcão. Revisar as gravações de vídeo ajudará a esclarecer as coisas, e se você fez isso, será punida, continuou Norma. Não, eu não fiz nada, respondeu Clara com confiança. Independentemente, você estava atrasada hoje, o que significa que automaticamente perde 20% do seu salário. Portanto, seja gentil o suficiente para limpar todo o chão da loja dentro da próxima meia hora. Por enquanto, vou acompanhá-la até seu depósito de trabalho, disse Norma com um sorriso malicioso. Norma então acompanhou a funcionária até o depósito. Você quer me dizer algo em particular? Perguntou Clara depois que Norma fechou a porta atrás delas. Ouça, tenho certeza de que você roubou o dinheiro do caixa. Calculou perfeitamente que um dos caixas não é visível nas câmeras e, quando o vendedor foi distraído por um cliente, você pegou parte do dinheiro do caixa. Quanto dinheiro está faltando? Perguntou Clara, cansada, sentindo-se mal a R$100. Eu posso devolver o dinheiro, mas não o peguei. Sim, devolva o dinheiro, gritou Norma desdenhosamente e saiu da sala. O dia parecia se arrastar para sempre. Clara queria deixar de ser faxineira e revelar a verdade, mas precisava aguentar um pouco mais. À noite, depois de fechar a porta da joalheria atrás de si, Clara caminhou cansada por algumas ruas e entrou no pátio de um complexo residencial de luxo. Olhando para um SUV de luxo estacionado, Clara tirou a peruca incômoda e limpou parte da maquiagem do rosto com um lenço umedecido. Está tudo bem, disse ela, olhando para si mesma no retrovisor do carro. Papai entenderia por que estou fazendo isso. Clara era filha do falecido Daniel, o dono da cadeia de joalherias. Por muitos anos, ela viveu no exterior, tentando construir sua vida de forma independente, sem a ajuda controladora de seu pai. Mas agora, com a morte de seu pai, ela se arrependia profundamente de não ter passado seus últimos anos ao lado dele. Após a morte de sua mãe durante o parto, Daniel, deixado sozinho com a jovem Clara, fez tudo para garantir que sua filha nunca se sentisse privada de nada. Ele não lhe dava muito dinheiro, mas se esforçava para sair do trabalho mais cedo para passar mais tempo com sua amada Clara. Só quando cresceu, Clara percebeu o quanto seu pai havia sacrificado sua vida pessoal para estar sempre ao seu lado. Daniel passou todo o seu tempo com Clara e, assim, ficou completamente fora de contato com a interação com mulheres. Quando sua filha foi estudar no exterior, ele ficou sozinho e rapidamente se tornou um homem doente e melancólico, sentindo falta de sua filha. Sentada no carro, Clara recordou uma conversa telefônica com seu pai. Mas, pai, eu não posso ir até você. Tenho tantas coisas para fazer aqui. Eu entendo, Clara, mas gostaria muito de ver você. É impossível, respondeu a filha com firmeza. Nada é impossível. Sua mãe deu à luz sua irmã quando faltou luz no hospital. Papai, não traga isso à tona de novo. Tudo bem, não vou. Pensando em seu pai, Clara traçou distraidamente a pequena marca de nascença em sua clavícula. Daniel tinha a mesma marca e costumava brincar que era como se sentia conectado à filha, mesmo de longe. Atualmente, os advogados de Clara haviam garantido que ela poderia assumir o negócio do pai, mas precisava escolher um gerente que pudesse ajudá-la com a administração. Através de um amigo de seu pai, ela soube que um dos melhores gerentes da cidade no momento era Eduardo, filho de Daniel, e que ele seria a melhor escolha como seu vice. No entanto, Clara sempre preferiu verificar as coisas pessoalmente, então decidiu descobrir sobre Eduardo pessoalmente. Depois de trabalhar por algumas semanas como faxineira em sua própria loja, ela ficou chocada com as regras internas e o ambiente da loja.
Marcelo, amigo de seu pai, sabia como ela se parecia, portanto, Clara teve que passar por extensas preparações, incluindo mudar sua aparência e alterar artificialmente sua voz com a ajuda de um amigo do teatro para garantir que não fosse reconhecida caso o pai de Eduardo decidisse visitá-lo no trabalho. Claro, ela poderia ter contratado detetives particulares para aprender tudo sobre o gerente, mas Clara era determinada, honesta e um pouco romântica, então decidiu lidar com a questão pessoalmente. Ah, papai, você me disse para me envolver nos negócios da família o mais rápido possível. Você deve ter sentido que estava piorando, pensou Clara. E eu continuei pensando apenas em mim, em outras cidades e sonhando com uma vida diferente. E qual foi o ponto de tudo isso? Agora estou aqui e você não está mais vivo. Sinto tanto a sua falta. Clara lutou para segurar as lágrimas ao pensar em seu pai. No carro frio, com o motor desligado, ela sentiu sua solidão de forma aguda. Tudo bem, sem mais choro. Controle-se, disse Clara a si mesma, sua expressão endurecendo. Preciso pensar como meu pai pensaria. O que eu tenho agora? Um grande negócio que já começou a perder lucros desde a morte de meu pai. Eduardo e toda a equipe da joalheria estão roubando dinheiro do caixa sem problemas. E então a Norma, a garota incrivelmente arrogante que age como se fosse dona da loja. Com esses pensamentos, Clara saiu do carro e cumprimentou educadamente o porteiro, que cortesmente abriu as portas para a herdeira do vasto império de negócios. O homem idoso não disse nada em voz alta, mas notou mais uma vez que a jovem rica estava vestida ainda mais mal e estranhamente hoje do que no dia anterior, apesar de sua capacidade de comprar qualquer roupa. Uma vez em casa, a proprietária da luxuosa propriedade ligou a grande tela de televisão, que exibia imagens das câmeras em todas as lojas, e encontrou a filmagem de sua loja. Ela revisou lentamente a gravação da manhã. O caixa de onde o dinheiro havia sido roubado era visível no canto da filmagem. A câmera de vigilância realmente mostrava apenas que o caixa havia esquecido de fechar a gaveta, mas a gaveta do dinheiro não era visível. Sentindo-se envergonhada, Clara decidiu ver o que o gerente da loja estava fazendo naquele momento. Para sua surpresa, ela descobriu que, mesmo antes da loja abrir, o pai de Eduardo havia o visitado. Infelizmente, a conversa abafada tornava difícil entender o que estavam discutindo, então Clara decidiu que era hora de descansar. Quem devo nomear como meu principal vice? Ela se perguntou, relaxando na banheira. Eduardo, apesar de ser um pouco rude e brusco, é de fato um bom gerente nesta área. Claro, ele tem seus defeitos, como ocasionalmente ter seus funcionários roubando parte dos lucros e sua noiva tratando todos terrivelmente, mas ele conseguiu manter o negócio funcionando até eu assumir oficialmente. Talvez eu deva nomeá-lo como meu vice, afinal. Após essas reflexões, ela quase adormeceu na banheira, exausta, lutando para ir para a cama e caindo em um sono profundo até de manhã. De manhã, ela se sentiu muito melhor. Com uma xícara de café, ela revisou as gravações de vídeo novamente, desta vez prestando atenção não apenas às filmagens dentro da loja, mas também à vigilância externa. Ah, ele está de volta, disse a jovem proprietária, tomando um gole de seu café preparado. A gravação mostrava um jovem de cabelos escuros, parecendo um morador de rua, que apareceu perto da entrada da loja segurando a mão de uma menina. Ele parecia ter cerca de 30 anos, enquanto a menina parecia ter cerca de 6 ou 7 anos. O estranho cumprimentou o faxineiro e, pegando uma vassoura dele, rapidamente limpou a área ao redor da loja. Parecia clara que isso não era a primeira vez que isso acontecia. Depois de terminar o trabalho, o homem recebeu alguns centavos do faxineiro e parecia pronto para ficar perto da entrada da loja, mas então, na filmagem, Eduardo apareceu e gesticulou para que o homem e a menina fossem embora. Parece que ele já está trabalhando, suspirou Clara enquanto começava a vestir o uniforme de faxineira que usava ultimamente. Preciso ir trabalhar ou ele vai gritar comigo novamente por estar atrasada. Mas ela não conseguiu chegar a tempo. Apesar de Eduardo ter recentemente mandado o homem embora, ele já havia retornado à joalheria, mas desta vez sem a menina. O jovem havia colocado um boné no chão à sua frente e se encostou na parede, observando distraidamente as pessoas que passavam. O homem era bonito demais para ser um morador de rua.
Seu cabelo preto estava cortado curto e seus grandes olhos castanhos expressivos se destacavam em seu rosto. Um pouco de barba por fazer em suas bochechas adicionava um toque robusto à sua aparência, mas seu rosto fino com traços orientais mostrava tanto inteligência quanto aceitação de seu destino difícil. Clara notou imediatamente que ele estava usando um casaco escuro e caro, que estava completamente desgastado na época em que se conheceram. Você é um jovem tão bonito e está aqui pedindo dinheiro às pessoas, disse Clara, incapaz de conter seu comentário. Você poderia estar trabalhando como faxineiro. Clara realmente não gostava de homens que não conseguiam ganhar seu próprio sustento. Sim, eu poderia, respondeu o estranho, olhando para Clara com seus olhos expressivos. Mas sem documentos, ninguém vai me contratar. E também tenho isso, disse o homem, abrindo o casaco e revelando um corset de plástico e metal velho que apertava seu corpo. Para que serve isso? Perguntou Clara mais calmamente. O que você quer dizer com para que serve? Sorriu o homem. Você deveria perguntar ao seu gerente sobre isso. O que quer dizer com isso? Esqueça o que eu disse. Vá trabalhar. A vida é difícil para todos, então não há sentido em explicar as complexidades do destino a todos. Clara entendeu por que o homem respondeu tão abruptamente. Ele não queria contar sua história de vida novamente, mas devido às suas habilidades profissionais e mente perspicaz, ela rapidamente processou a informação e percebeu que aquele morador de rua poderia ajudá-la com suas perguntas. Por isso, após o trabalho, ela saiu em seu carro para encontrá-lo e logo parou perto de onde ele estava naquele momento. O homem estava ajudando a descarregar caixas de uma pequena van em um supermercado não muito longe de onde se encontraram pela primeira vez. Senhor, chamou Clara, abaixando a janela do SUV. Pode me ajudar? Vou pagar você. O quê? Perguntou o homem com um olhar triste, lutando para colocar uma caixa não muito pesada no chão e endireitando as costas lentamente. Era evidente por cada movimento que ele estava com dor, e ele provavelmente tinha mesmo problemas nas costas. Apesar disso, Clara não conseguia tirar os olhos do estranho. Ele exalou pesadamente e o ar frio começou a formar névoa na frente de seu rosto. Naquele momento, Clara pensou sobre a fragilidade da vida humana. Você pode me ajudar por dinheiro. Fui recomendada a você, disse Clara com confiança. Me disseram que há um Marcos no nosso bairro. Eu não sou Marcos, respondeu o homem, balançando a cabeça. Então qual é o seu nome? Meu nome é Gabriel. Certo, devo ter confundido o nome que meus conhecidos mencionaram, continuou Clara a mentir. Disseram que você pode fazer qualquer trabalho. Faço o que tenho forças para fazer, e ultimamente não tenho tido muita força, disse Gabriel, sem reconhecer a mulher no SUV, e abriu seu casaco novamente para mostrar o corset. Não é um trabalho difícil. Isso mesmo, senhorita, disse o caixa do supermercado, que estava contando as caixas descarregadas. Gabriel está apenas passando por um momento difícil, mas é uma pessoa muito decente. Não se preocupe, ele não vai enganar você. Obrigado pela recomendação, sorriu Clara e disse ao homem sem teto, entre no carro. Posso entrar assim? Perguntou Gabriel, inseguro sobre sua aparência. Mandarei limpar o interior do carro se necessário. Vá em frente. Gabriel, o caixa do supermercado chamou, só restam 3 caixas leves. Posso cuidar delas sozinho. Gabriel entrou cuidadosamente no carro e olhou ao redor. Você mora na rua? Perguntou Clara imediatamente, por precaução, sentiu um spray de pimenta em seu bolso. Você precisa confiar nas pessoas, mas precisa verificá-las primeiro, pensou ela. Não, tenho um pequeno apartamento, mas está sem mobília e precisa de reparos. Neste bairro? Perguntou Clara surpresa enquanto saía do pátio. Mas os imóveis aqui são muito caros. Exatamente, assentiu Gabriel. Você pode não acreditar em mim, mas houve um tempo em que eu possuía vários apartamentos neste bairro. Este apartamento era uma propriedade de reserva para mim. É verdade? Perguntou Clara, olhando para o estranho de forma diferente agora. Sim, é verdade, assentiu o homem. O que preciso fazer? Que trabalho está oferecendo?
Você precisa me contar a verdade, disse Clara, parando em um pátio próximo. O que você quis dizer esta manhã quando apontou para o seu corset e disse que eu deveria perguntar ao meu gerente sobre o que aconteceu com você? Era você, mas você parece completamente diferente agora. Sim, não sou tão simples como você pensava. Considere-me uma investigadora particular que conseguiu um emprego na joalheria para descobrir que tipo de gerente Eduardo é. Você o conhece? O homem começou a ficar nervoso, e Clara não pôde deixar de notar. Algo está errado? Ela perguntou. Minha filha estará em perigo se Eduardo descobrir que falei algo sobre ele. É mesmo? Sim, é, respondeu Gabriel tristemente. Tudo bem, e se eu garantir que posso fornecer a você e sua filha a proteção necessária e levá-los para um lugar onde ninguém possa encontrá-los? Eduardo pode não nos encontrar, mas seu pai já me encontrou uma vez. Olha o que aconteceu, disse Gabriel, batendo no peito, que emitiu um som abafado do corset que ele usava. E se eu lhe disser que tenho conexões mais influentes do que o pai de Eduardo? Isso é impossível, balançou a cabeça Gabriel. Um detetive particular não pode ter conexões mais influentes do que um ex-comissário de polícia. Talvez, continuou Clara, mas não sou exatamente uma detetive particular. Tudo bem, concedeu o homem. Vamos fazer isso. Eu conto tudo sobre meus negócios com Eduardo e você leva minha filha, Vitória, e a leva para fora deste país o mais longe possível. Somente sob essa condição estou disposto a contar tudo. Combinado. Então esta será uma história bastante longa, começou Gabriel, contando tudo, e Clara percebeu há quanto tempo o homem estava buscando vingança e esperando o momento certo para compartilhar tudo o que havia acontecido com ele. Tudo começou há alguns anos, quando minha cadeia de lojas de antiguidades estava perdendo receita e se aproximando da falência. Naquela época, uma figura conhecida, um ex-comissário de polícia chamado Ricardo, ofereceu seu filho como gerente de crise. Eu era bastante rico na época e casado com uma mulher que estava focada em construir sua carreira de modelo. O nome dela era Norma, você pode tê-la visto na joalheria. Ela está lá mais frequentemente do que em casa. Ao contrário dela, eu realmente queria ser pai, mas minha esposa disse que só seria possível em alguns anos, quando ela alcançasse sucesso na modelagem, algo que vinha perseguindo há anos. Como compromisso, aceitei a oferta de Ricardo, pois ele parecia experiente e tinha muitas conexões influentes. Além disso, meu pai conhecia Ricardo há muito tempo desde os tempos em que serviram juntos, então não esperava nenhuma traição dele. Ao mesmo tempo, concordei com Norma que, para manter sua forma, adotaríamos uma menina de um orfanato. Graças ao dinheiro e às conexões, finalizei rapidamente a adoção de minha filha Vitória, que tinha 6 anos na época. Eduardo, após se familiarizar com os negócios da minha empresa, rapidamente ganhou minha confiança e começou a aparecer frequentemente em minha casa. Em algum momento, confiei tanto em Eduardo que aceitei sua proposta de me proteger e dividir o negócio, após o que assinei alguns documentos. Além disso, Norma, minha esposa oficial, insistiu no acordo, pois estava secretamente se envolvendo com meu assistente. Naquela mesma noite, homens contratados me arrastaram da cama, me bateram, e acabei na UTI. Enquanto eu estava no hospital, eles levaram tudo que eu possuía. A única coisa que escapou à atenção dos invasores foi o apartamento originalmente registrado no nome de Vitória. Mas o que é ainda mais surpreendente é que Ricardo ordenou que eu não deixasse a cidade e visitasse Eduardo regularmente para que soubessem que eu não estava morto e estava essencialmente seguro. Também fui proibido de contar a qualquer pessoa, se quisesse que minha filha permanecesse viva. Isso é tudo? Perguntou Clara, chocada. Sim, é tudo, assentiu Gabriel. Você foi à polícia? Eles não tratariam do caso, respondeu o homem, balançando a cabeça. Mas seria mais fácil para eles simplesmente matá-lo, certo? Veja, disse Gabriel, franzindo a testa. Eles realmente planejavam que eu morresse, mas acabei sobrevivendo. Quando perceberam que o primeiro plano não estava funcionando, decidiram ameaçar a segurança de Vitória e disseram que, se eu tentasse fazer qualquer coisa, sumiriam com ela. É por isso que tenho que observar minha ex, Norma, com Eduardo. Provavelmente é um castigo para mim.
Castigo por quê? Nunca descobri isso. Talvez por ser bem-sucedido, por ter o talento de construir um negócio bem-sucedido enquanto o filho do policial não tinha. Após a conversa no carro, houve um longo silêncio enquanto a escuridão caía lá fora. Aqui está o plano, disse Clara decididamente, batendo as mãos nos joelhos. Vamos para sua casa, você arruma as coisas de Vitória e eu os levarei para meu apartamento por um tempo. Como você já deve ter adivinhado, não sou uma detetive particular, mas tenho contatos com alguns amigos verdadeiros do meu pai que estão em posições de poder. Acho que é hora de pedir ajuda a eles. Não tenho certeza se isso vai funcionar, disse o homem calmamente. Gabriel, já está decidido. Vivemos no século XXI, não na Idade Média. Pessoas como Eduardo, Ricardo e sua ex-mulher precisam ser responsabilizadas por suas ações. Na manhã seguinte, a porta do escritório de Eduardo se abriu com um estrondo, sem uma batida. Parada na entrada estava uma Clara transformada, vestida elegantemente e acompanhada por vários homens de ombros largos em uniforme. O que está acontecendo? Quem são vocês? Perguntou Eduardo alarmado, fazendo um movimento repentino em direção à gaveta de sua mesa. Não aconselho você a resistir, disse calmamente um dos homens, garantindo que todos estavam seguros, e se virou para seu companheiro. Muito bem, Clara, você é realmente a filha de Daniel. Temos observado esta família há muito tempo, mas não tínhamos nenhuma prova. Estou confiante de que, com a ajuda de Gabriel, as coisas vão mudar agora. Eduardo, disse Clara com um sorriso. Estou pedindo para você desocupar a posição de gerente desta empresa. Uma nova pessoa assumirá em breve. Enquanto os procedimentos estavam em andamento, Gabriel e Vitória viveram no apartamento de Clara. Durante esse tempo, o jovem homem gradualmente mostrou suas melhores qualidades como um verdadeiro dono de casa e homem de família. Onde você aprendeu a cozinhar tão bem? Perguntou Clara uma noite, maravilhada. Você fez o que parecia ser um simples ovo mexido, mas estava tão delicioso. Cresci em uma família comum, respondeu Gabriel. Eu já pedi para não me chamar assim. Eu a trato assim por respeito. O que você ia dizer sobre sua família? Queria dizer que fui criado apenas pela minha mãe. Ela trabalhava em 2 empregos para me dar tudo o que eu precisava, e ela sempre fazia refeições deliciosas com os ingredientes mais simples. Uau, isso é realmente um talento. Por que você decidiu entrar no ramo de antiguidades? Eu sempre amei coisas antigas desde criança. Para ajudar minha mãe, comecei a vender itens que encontrava em lixões e, mais tarde, decidi abrir minha primeira loja de antiguidades. Você fez isso nos anos 90? Perguntou Clara, empurrando seu prato para longe, sentindo-se satisfeita. Mais ou menos nessa época, respondeu Gabriel. Meu pai teria respeitado muito você. Escute, que tal se tornar meu novo gerente de negócios? Exclamou Clara com um sorriso. Não, Clara, você já fez tanto por mim. E você, Gabriel, também fez muito por mim. Você me salvou de invasores experientes. Estou feliz que tudo tenha acontecido. Agora posso confiar em você, então peça o que quiser, embora eu saiba que você não pedirá nada. Na verdade, tenho um pedido, disse Gabriel com um toque de tristeza. Qual é o seu pedido? A mãe biológica de Vitória apareceu recentemente e quer se encontrar não apenas conosco, mas também com os serviços de proteção à criança. Preciso que você vá comigo, disse Gabriel, pausando, preocupado com seu pedido. Você quer que eu haja como sua esposa de fato? Esclareceu Clara. Sem problema, mas se eu concordar em fazer isso, então você concorda com minha oferta de se tornar o gerente. Combinado. Combinado, concordou Gabriel, visivelmente aliviado. O encontro estava marcado para amanhã, mas Clara se sentiu inquieta novamente no meio da noite. Ela acordou para beber água e encontrou Gabriel na cozinha, também bebendo. Ele estava sem o corset e a camisa. Clara notou que seu corpo ainda tinha a constituição de um atleta, apesar das inúmeras cicatrizes nas costas devido ao ataque. Você está bem, elogiou Clara. Estou tentando gradualmente recuperar a forma,
mas às vezes sinto que pode não funcionar. Todos os exercícios que faço agora vêm com dor. Entendo, mas para alguém com uma deficiência não diagnosticada, você está ótimo. Começou Gabriel a responder baixinho. Você pode acordar Vitória. Além disso, preciso pensar sobre o que significa ser sua esposa, para que possamos parecer uma família feliz e convincente amanhã, disse Clara. De manhã, Clara e Gabriel pareciam um casal amoroso. Os serviços de proteção à criança ficaram muito satisfeitos com a aparência da família deles. A única que estava nervosa era Wanda, a mãe biológica de Vitória, que ficou em seu apartamento após os assistentes sociais terem partido. Eu procurei por ela por 7 anos, disse Wanda, uma jovem mulher de olhos azuis que não parecia estar em uma situação ruim, em um tom calmo, mas severo. Pessoas ricas como vocês sabem o que é ter que deixar uma filha em um orfanato? Eu nunca deixaria minha filha em um orfanato sob qualquer circunstância, disse Gabriel, cerrando os punhos para esconder suas verdadeiras emoções. Bem, eu tive que fazer isso. Fugi de um orfanato para seguir um homem com quem acabei engravidando acidentalmente, disse Wanda, estreitando seus olhos azuis. Mas ainda tive o bebê e vim para a capital com ela. Precisei de tempo para encontrar um lugar para nós vivermos, então deixei minha filha temporariamente no orfanato, através de alguns contatos. Quando fui buscá-la no meu dia de folga, me disseram que algumas pessoas ricas em um SUV elegante a haviam adotado. O que eu deveria fazer? Nada agora. Deixe Vitória viver sua nova vida, respondeu Clara. A menina já se ajustou a nós e não lhe falta nada. Verdade, concordou Wanda, olhando ao redor do corredor. Mas passei tantos anos comprando um apartamento e pagando a hipoteca. Sempre sonhei em recuperar minha filha ou pelo menos participar de sua vida. O nome dela nem é Vitória, se você quer saber. Eu não quero saber, interrompeu Gabriel. O homem não queria que Vitória soubesse nada sobre sua mãe biológica que a havia deixado no orfanato. Calma, somos adultos e devemos resolver isso pacificamente, disse Clara firmemente. Vou fazer café para todos. Vamos sentar à mesa da cozinha e discutir tudo mais uma vez. Os adultos podem realmente chegar a acordo sobre tudo. Wanda se revelou uma pessoa muito decente. Ela foi contratada temporariamente como governanta, permitindo que ela participasse discretamente da criação de sua filha. Decidiram que, quando Vitória fosse suficientemente velha, ela decidiria por si mesma o que fazer com as informações sobre sua mãe biológica. Logo, Clara descobriu que estava grávida. Naquela época, Gabriel havia se recuperado o suficiente para se envolver totalmente nos negócios, e Wanda estava gerenciando bem a casa, formando um vínculo genuíno com os pais adotivos de sua filha, especialmente com Clara, a quem entendia quase sem palavras. O parto foi bastante difícil, exigindo uma cesariana, mas uma linda menina nasceu, e a experiente Wanda assumiu os cuidados do recém-nascido. Notavelmente, o bebê tinha a mesma marca de nascença na clavícula que sempre esteve presente na família de Daniel. Isso é surpreendente, disse Wanda enquanto envolvia o bebê, olhando atentamente para a criança. Tem uma marca de nascença idêntica. Mesmo, respondeu Clara, lutando para se levantar da cama. Mostre-me. De fato, Wanda tinha a mesma marca de nascença que Clara. Isso é inacreditável, disse a jovem, chocada. Um teste genético revelou uma relação direta entre Clara e Wanda. Parecia que quando a mãe de Clara morreu no hospital, ela conseguiu dar à luz um segundo filho, apesar da falta de energia e da escuridão na sala de parto. Mas, devido ao caos, o bebê, que nunca chorou ao nascer, foi erroneamente considerado morto. Quando Wanda reviveu, decidiram manter o assunto em silêncio e colocaram a criança em um orfanato. Aparentemente, a equipe do hospital pensou que seria melhor e mais simples do que perturbar o jovem pai que havia recentemente enterrado sua esposa e foi deixado com uma filha pequena. E assim, essa história dos personagens principais incluiu a vida intrigante no sentido de que o que parece impossível no início muitas vezes se torna possível quando todas as circunstâncias são compreendidas. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!